Amém, queridos? Bom dia. Graça, paz e misericórdia seja multiplicado no teu espírito. Eu estava vendo o pastor falar aqui da questão dos livros, né? Aí eu perguntei na aula de batismo o que é ser pagão, né? Aí teve alguém que respondeu: é aquele que não deve. Pagão. Engraçado, né? É verdade. Tem a sua verdade. Vamos continuar no texto que nós ministramos no café passado. Nós ainda vamos falar sobre a autoridade espiritual e ainda vamos dar continuidade, vamos falar daquelas chaves. Lembra que eu falei das chaves do reino dos céus? E eu falei que nós temos, logicamente, nós temos várias chaves que abrem o reino dos céus, mas eu falei de 7 chaves que abrem o reino dos céus. E naquele café da manhã nós falamos somente de uma chave, que foi a chave da oração. Vamos ver se nós falamos de mais 2 chaves hoje, para que você possa entender, né, o que Deus tem para você a nível de autoridade. É Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 19. Deus tem feito uma grande obra, né, na minha vida, na minha família, através desse ministério. Eu quero mais uma vez deixar aqui, levantar um altar de gratidão e agradecer a vocês pelas orações, porque se eu estou aqui ministrando essa palavra hoje, é fruto de oração de vocês, e eu quero retribuir isso também, tanto em ministração da palavra, quanto também em oração. Nós, essa semana, também levantamos o jejum em oração a favor de vocês, porque o reino de Deus é movido por esse tipo de entendimento. Sem gratidão a gente não alcança o mais de Deus. A gente só tem de Deus à medida que a gente agradece aquilo que a gente recebe, né? E eu sou grato a Deus pela vida de vocês. A minha oração é que vocês sejam alcançados, que vocês sejam bênçãos, que vocês venham romper em nome de Jesus. Amém? Mateus 16, 19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves. Não é uma chave, é as chaves. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mesmo sentados aí com a Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração, amém? Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, cerca este lugar agora com a tua presença, com o teu fogo. Meu Deus, nós não permitimos que a partir deste momento Satanás venha trazer qualquer interferência. Leva cativo agora a nossa mente, a tua obediência. Nós queremos, Senhor amado, receber do Senhor. Nós queremos receber de Ti. Nós queremos sair daqui, meu Deus, com a nova visão. Nós queremos sair daqui, meu Deus amados, impactados com aquilo que o Senhor tem para nós. Confronta-nos, Senhor. Traz confronto para o nosso espírito, para o nosso coração. Traz mudança de vida para o louvor do Teu nome. Que esse lugar agora esteja somente ao acesso do Pai, Filho e do Espírito Santo e dos anjos que o Pai determinar estarem aqui, para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, recapitulando um pouco sobre o que nós vimos, né, no café passado, nós falamos sobre um posicionamento. Para que nós possamos receber de Deus uma autoridade espiritual, nós precisamos nos posicionar. Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa nem de dia nem de noite. O objetivo dele é parar a igreja. O Senhor tem planos para essa igreja, o Senhor tem planos para a tua vida, o Senhor tem planos para a tua família. E para isso nós vamos conquistar por meio da guerra. Nós vimos que a gente não pode
chegar na casa do valente, tomar o que ele tem, sem antes o amarrá-lo, sem antes ter um confronto, sem antes ter uma guerra. Nós vimos que nós temos que amarrar o inimigo, e o Senhor não veio trazer não veio trazer uma paz, mas veio trazer uma espada. O nome Jesus, quando vai para o hebraico, ele se chama Josué. O nome de Jesus é grego, hebraico é Josué. Porque da mesma forma que Josué foi levantado para levar o povo de Israel a conquistar a terra, assim Jesus também é o nosso líder, assim, a fim de nós conquistarmos a nova Canaã, a nova Jerusalém, irmos para o céu. E do jeito que foi por meio de guerra, do jeito que foi Jericó e foi as demais nações, Jebuseus e as outras nações, onde que nós vemos no livro de Josué, assim também é conosco. O caminho para o céu é um caminho de batalhas. E eu quero falar hoje sobre uma chave que abre o reino do céu, chamado fé. Fala assim, fé. O que é fé? Nós vamos falar um pouco disso. A nossa fé, ela precisa estar fortalecida e precisa estar direcionada. Se eu fosse pregar essa mesma mensagem, se eu tivesse a oportunidade de pregar essa mesma mensagem para a igreja, eu pregaria ela para toda a igreja de uma outra forma, por um outro prisma. Mas como eu estava buscando a direção de Deus para a tua vida, liderança, ela vai ser pregada de uma outra forma. Eu estava sendo extremamente confrontado por Deus ao receber essa mensagem. Procurava Elisana e a gente ia orar junto, ia falando assim: olha, Elisana, o que Deus tem mostrado, olha, Elisana, o que Deus quer, qual era a direção de Deus, e nós parávamos e íamos orar, porque é a palavra que se renova todo dia. Eu tinha algo já em mente para falar, mas Deus foi falando e mudando um aspecto. A direção da mensagem é para você, é para mim. Jesus, certa vez, se eu não me engano, é João, o Evangelho de João, capítulo 6. Ele passou pela multiplicação dos pães e depois ele teve um sermão, e esse sermão era direcionado aos discípulos. Até então, eu entendo ali cerca de 70 discípulos. Se a gente vê nos evangelhos, ele manda de 2 em 2, tudo mais 70. E ele chega para os discípulos e faz um discurso muito duro. Ele começa a confrontar a fé deles. E muitos daqueles discípulos foram se levantando e indo embora. Até que Pedro perguntou: Senhor, o Senhor não está sendo duro demais? E Jesus olha e fala assim: se tu quiseres, vai tu também. Pode ir também. E aí, no Evangelho de João, capítulo 6, João fala assim, se não me engano é verso 68, ele fala assim: para quem eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? A mensagem era dura, a mensagem era confrontadora. Muitos não estavam aguentando aquela mensagem tão dura e estavam indo embora. Ele chega para Pedro e fala: se quiseres, vai tu também. Agora a declaração de Pedro é: para quem eu irei? Às vezes nós pensamos que é para onde eu irei, não, é para quem eu irei. Se só tu tem palavras de vida eterna. Eu não tenho outro lugar, eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro refúgio. Eu entendo que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Eu não tenho quem me apegar. Salmista Davi, salmista Asaf falou isso no Salmo 73, dizendo: a quem tenho eu no céu além de ti? Apesar de existir muitos deuses, mas quem é o Deus de misericórdia? Quem é o Deus de amor?
Quem é o Deus que trabalha para nós enquanto nós descansamos e confiamos nele? Quando nós olhamos em relação a outras religiões, a outros deuses, a gente vê quão grande amor tem o nosso Deus por nós. A misericórdia dele não tem fim. Apesar dele ser Deus, Criador do universo, ele desceu em forma humana, habitou entre nós para nos salvar. Ele ouve as nossas orações, ele se compadece de nós. O Espírito dele nos envolve, como nós falamos no café passado, com gemidos inexprimíveis, leva até Deus. Ele está junto. Qual é o Deus que é assim? Quando nós vemos outras religiões, nós vemos deuses que castigam, que oprimem. É por isso que Asaf falou: quem tenho eu no céu? A quem eu vou recorrer? A quem eu vou invocar? É por isso que Pedro entendeu e falou: para quem eu irei? Não é religião, porque religião ele tinha, era relacionamento, sabe? É ombro, é lágrima, é intimidade. Para quem eu irei? Religião não oferece isso. Se só tu tem palavras de vida eterna. No meio daquele texto, onde que os discípulos estavam indo embora, né, por causa da palavra do Senhor, aí vem um confronto a mim, dizendo: que tipo de discípulo você é? Isso é uma pergunta que você tem que ir fazendo para você mesmo, porque eu creio que o Espírito Santo vai ministrar a tua vida durante essa manhã em cima dessa pergunta: que tipo de discípulo você é? Você é do tipo do discípulo que fica ou do tipo do discípulo que vai? No meio dos 12, é engraçado quando a gente vai vendo a psicologia dos apóstolos, né? A gente via lá discípulos com a personalidade como Judas. Quando a gente fala de Judas, todo mundo já encara de uma forma ruim, né? A palavra Judas, na tradução hebraica, é Judá. Judá todo mundo encara legal, né? Mas Judas, todo mundo já associa a traição, né? Mas Judas, ele é o discípulo mais equilibrado que tinha entre os 12, a ponto dele ser o tesoureiro da turma. Imagina, Jesus não ia colocar um doido para cuidar das finanças, né? Ele era equilibrado. Só que a fé dele é racional. Quando nós vemos, ele tinha uma expectativa de que Jesus fosse o Messias para livrar Israel de Roma, do Império Romano. E quando ele viu que Jesus não ia fazer isso, foi aonde que a fé dele esmoreceu. A gente tem que entender, entrando nesse contexto, das várias faces do ministério de Jesus. Porque Jesus é o Messias, Jesus vai vir reinar sobre o trono de Davi, o mundo vai estar debaixo da autoridade dele, vai. No livro de Apocalipse fala isso, do reino milenar, dos 1000 anos do reino de Jesus. Mas aquele era um momento, não era um momento. Ele veio como Messias não para livrar Israel do reino de Roma, mas ele veio como Messias para nos livrar do império das trevas. Ali tinha uma face, ali tinha um projeto, ali tinha um plano, mas ele não confiou. Quando ele viu que a fé dele era numa perspectiva e que Jesus não ia suprir, ele simplesmente agora o trai.
Agora, muitas vezes nós somos assim. Às vezes nós temos uma perspectiva, às vezes nós temos planos, a qual nós confiamos no Senhor, e quando a gente vai percebendo que não é aquilo naquele momento, a nossa fé vai esmorecendo. Aí a gente pensa em deixá-lo. Só quem um dia foi e teve a graça, né, de voltar, porque muitos vão e não voltam, entende o que Pedro fala assim: para quem eu irei? É que nem um filho pródigo, quando ele quis, né, a herança, a parte da herança, ir embora, e o pai deu. Enquanto ele tinha, né, a herança dele, ele gastou, ele não lembrava do pai, mas quando aquilo acabou, que ele foi passando por situações difíceis, e foi passando por situações apertadas, e de repente ele estava desejando comer, ele não estava comendo, ele estava desejando comer aquilo que os porcos comiam. E ele lembrou da casa do pai, ele falou assim: nenhum dos servos, dos empregados do meu pai passava por isso aqui, eles comiam melhor do que essa situação aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar assim: eu nem sou digno de ser chamado filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Ele entendeu aqui nesse contexto, é para quem eu irei. Mas muitas vezes os nossos planos e os nossos projetos estão acima dos projetos de Deus. Provérbios, se eu não me engano, 16, fala assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Deus até está afim de realizar os teus sonhos e os teus projetos. Só que Ele, antes disso, olha para a tua estrutura. Sabe por que Deus é lindo e sábio? Ele sabe que tem determinadas estruturas, tem determinadas bênçãos, que sem estrutura vira maldição. Então não é porque Deus não quer te abençoar ou realizar aquele projeto, é porque Ele ainda está trabalhando no teu coração, na tua estrutura. Mas Judas não quis esperar. Tem aqueles como Tomé, né? Que Tomé não tinha fé, Tomé ele tinha crença. Há uma diferença entre fé e crença. Sabe, é uma fé natural que todos nós temos. Até a fé natural é ao ponto de você pensar assim: Ele me ama e Ele me salvou. Até aí pode ser uma crença e uma fé natural. Mesmo você aceitando, recebendo Jesus, e fica dentro do seu coração impregnado: Ele me ama e Ele me salvou. E isso virá uma crença. Porque fé, você tem que usá-la de uma forma sobrenatural, à medida que Deus vai te colocando para conquistar terras, espiritualmente falando. Aí crença, amado, não ganha guerra. Aí crença, amado, não traz libertação. Aí a fé, ela vem de um entendimento e de um relacionamento. Existem vários tipos de fé. Tem gente que tem fé no emprego, tem gente que tem fé no dinheiro, tem gente que tem fé na beleza. Muitas vezes pensa que a beleza dele ou dela vai abrir portas. E tem gente que tem fé na fé. Eu até achei estranho isso, eu comentei com Elisânia quando o Senhor ministrou isso. Fé na fé, o que é isso? É o pensamento positivo. E o pensamento positivo é errado? Não, não é errado. Eu estou dizendo
E é quando esse pensamento positivo, ele se torna a fé da fé. E ele não tem relacionamento. Quando você não tem relacionamento, quando você não tem intimidade, vai ter adversidades que pensamento positivo não vai te tirar, não. Não vai te livrar, não. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que fé, ela está ligado a relacionamento. Fé é conhecer o Deus a quem eu sirvo. Porque quando você não conhece o Deus que você serve, vai ter momentos que você vai embora. Quando você não conhece o Deus que você serve, vai ter momentos que você vai duvidar. Tomé viu que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele viu muitas doenças sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas, mas quando ele viu que Jesus tinha morrido e agora tinha anunciado a sua ressurreição, ele falou assim: ele foi até capaz de curar, ele foi até capaz de libertar, mas a ressurreição não acredito. Quando, amados, a nossa fé é baseada em relacionamento, ao qual nós podemos falar assim: eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Amado, qualquer situação de morte para você é simplesmente um tempo, a qual você vai falar assim: eu estou vendo morte, mas logo, logo vai vir ressurreição, porque eu sei a quem eu tenho crido. É como Abacuque, quando olhou aquela situação que Israel estava. Ele olha e declara assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, eu todavia confiarei no Senhor, Deus da minha salvação. Ele estava vendo a desolação, um desastre, e quem olhasse falava assim: acabou. Mas a fé de fruto de um relacionamento fala assim: Ele é capaz de restaurar. Ele é capaz de trazer ressurreição aonde há morte. Ele é capaz de trazer ressurreição aonde há morte. Amém. Levanta suas mãos que eu quero profetizar de olho aberto. Há ressurreição aonde há morte. E talvez aonde há morte na tua vida. Eu quero dizer que hoje o Senhor quer trazer um relacionamento, uma fé de relacionamento. Vá na tua vida. Amém? Glória. Amados, só que isso não vem de crença. Isso não vem de religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Estou entre líderes. Eu creio que vocês devem ter maturidade para entender o que eu vou falar agora. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você vai destrinchando o texto, não é a verdade que liberta por si. Ela fala, é o conhecimento dela. Quando a gente vai olhar a raiz da palavra conhecimento, entende o que eu quero falar? É a mesma que quando diz assim: e Abraão conheceu a Sara, e 1 ano depois eles tiveram o quê? Um filho. O conhecimento é um grau de intimidade tão grande, a qual um esposo tem com uma esposa na sua intimidade. Conhecimento é intimidade. Conhecereis a verdade. Tenha intimidade com a verdade, e ela vai te libertar. Sabe, essa diferença entre os discípulos, ela é. Tem uma palavra em Romanos que fala assim: Deus não faz acepção de pessoas.
realmente, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Ele salva o rico, ele salva o pobre, ele salva o baixo, ele salva o alto, ele salva o cabeludo e o careca, ele salva o negro, ele salva o branco. Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Mas a nível de intimidade, tem aqueles que são mais íntimos. Isso não depende de Deus. Não é Deus que escolhe e fala assim: eu vou ser íntimo desse e dessa. Não é de Deus. Somos de nós. Somos de nós. É do relacionamento que vamos desenvolvendo com Jesus, com Deus, durante a nossa caminhada. Ele viu ressurreição, ele viu cura, ele viu libertação. Tomé viu isso como João viu, mas não tinha a mesma intimidade. Tinham 12, e entre os 12 tinha 3. Dentre 3 tinha um que tinha tanta intimidade que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Amigo de Jesus, amigo de Jesus, amigo de Jesus. Existe isso hoje? A expectativa de Deus para a tua vida é que o Espírito Santo possa chegar no teu ouvido e falar aquilo que Ele tem e aquilo que Ele quer. Não só para a tua vida, mas para a obra. Aquele que ouve. Lembra quando nós falamos de oração? Às vezes a nossa oração não é uma oração de relacionamento, mas é uma oração, é quase uma reza. Quando não é aquela rapidinha, né? É aquela onde que você despeja, levanta, amém, graças a Deus, e vai. E quando ele pensa em falar, você já levantou e vai embora. Porque tem períodos de oração que é melhor que você fique calado e espere para ouvir, do que você falar demais e achar que o muito falar, Deus está te ouvindo. Intimidade é ouvir. Como a gente teve encontro de casal, as esposas sabem muito bem disso, né? É ouvir. Você tem tempo para ouvir Deus? Vamos apertar mais um pouco. Você tem o mesmo tempo para ouvir Deus da maneira que você tira para pedir? Relacionamento. Porque ele falou assim: para servo eu não revelo o que eu tenho e quais são os meus planos, mas eu já não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque eu revelo para você a minha vontade. Não foi isso que ele falou para os discípulos? Não vos chamo de servo, porque servo não conhece a vontade do seu Senhor. O servo, o Senhor não tem obrigação de falar para o servo o que ele vai fazer, mas o amigo é aquele que senta e ouve aquilo que o outro tem para dizer. Deus tem tanto para falar, mas tem tão pouca gente para ouvir. João era aquele que ouvia. Sabe quando Jesus, é porque a gente não tem essa perspectiva, esse olhar para Jesus, mas Jesus, ele tinha momentos a qual ele precisava de alguém para conversar. E não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, foi várias vezes durante o seu ministério, onde que ele recorreu a alguém para conversar, querido. Você quer ver um exemplo disso? No Getsemane, quando ele sabia que tinha chegado a hora dele, que ele sabia que em poucas horas ele passaria pela cruz, ele chamou os discípulos para orar, ele se afastou para orar sozinho, mas depois ele voltou para querer o quê? Conversar. Aí ele encontra todos
dormindo. Aí ele olha e fala assim: amigos, olha, será que vocês não podem orar comigo 1 hora? Ele estava angustiado pelo que ele ia passar. A ciência chama essa doença de enantidrose. É uma pressão tão grande que vem no cérebro da pessoa, pelo que ela vai passar, o que ela está passando, que dilata algumas veias e ela começa a suar sangue. Foi o que aconteceu com Jesus, a pressão do que ele ia enfrentar. Ali eram as trevas inteiras, era o inferno inteiro se levantando contra ele. E ele foi orar, e quando ele voltou, ele queria conversar. Ele voltou e encontrou todos dormindo. E a expressão foi: amigos, vocês não podem. Sabe, tem momento na vida da gente que a gente não quer ouvir conselho. Tem momentos na vida da gente que a gente não quer ouvir palavra de ânimo. Tem momentos na vida da gente que a gente quer chorar. E aqui eu encontrei em você isso. A gente não quer uma resposta, a gente quer chorar. A gente só quer um amigo. E Deus, Ele busca isso através do Espírito Santo. Em quem Ele pode falar. Ele quer falar com você. Ele tem algo que é pessoal para você. Sabe? Aqui a igreja, eu já comentei lá em casa, é igual tem uma passagem no livro de Reis, é um arraial de profetas. Aqui, irmão, está servido, viu? Porque tem gente usada por Deus. Mas tem momentos a qual Deus não quer usar profeta. Ele quer falar contigo. Porque é íntimo. E a gente vai para o culto com aquela expectativa de falar assim: Deus, usa aquela irmã para falar comigo, usa a pastora, usa o pastor, usa quem for, meu Deus, hoje eu preciso ouvir a tua voz de qualquer maneira. Eu acho que Deus lá do céu está falando assim: eu também quero falar, tem muito tempo. Amigo, a ponto de lá na cruz ele olhar para a mãe dele e falar assim: Maria, está aí o teu filho. E olhar para João e falar assim: está aí a tua mãe. Em outras palavras, ele estava falando: cuida dela para mim. Amigo. Quando Pedro queria saber alguma coisa, ele não chegava até Jesus. Lá na mesa da ceia, da última ceia, Jesus fala sobre aquele que há de trair. Aí se você olhar o texto, Pedro chega em João e fala assim: pergunta para ele quem é. Aí João vai lá, porque tem gente que sabe tirar suspiro de Deus. Aí ele chega lá e reclina a cabeça no ombro dele, né? Com aquele jeitinho de João, e fala assim: mestre, quem é? E Jesus revela a ele: ei, Pedro sabia da intimidade de João, que quando ele queria saber alguma coisa, ele perguntava era para João, porque ele sabia que Jesus não escondia de João. Fé é fruto de relacionamento. Fé é fruto de amizade com Deus. Abraão foi chamado o quê? Amigo de Deus, né? O pai da fé. Tem coisas que é só ligar. O pai da fé era chamado de quê? O pai da fé era chamado o quê?
amigo de Deus. Vamos falar sobre fé em cima de Abraão. Voltando um pouco para que você não venha perder, eu falei de uma chave que abre o reino dos céus. Ela é chamada de fé. Ela não pode ser fé na fé. Ela tem que ser fé em Jesus. E fé em Jesus é uma amizade, um relacionamento. Fé. Pai da fé, Abraão. Antes de nós entrarmos na fé de Abraão, eu fiquei impactado com algo que Deus ministrou ontem à noite a respeito disso. Nós falamos muito em pai. Nós temos esse é o meu pai na fé, essa é a minha mãe na fé, né? Nós temos muito isso. A Bíblia fala do nosso pai na fé e da nossa mãe na fé. Aonde que saiu, aonde que nasceu a igreja? Está no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. Isso eu queria que você anotasse, se você tivesse como, e você chegasse na sua casa, você lesse, porque são 2 capítulos, é o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gálatas, aonde que vai falar sobre isso que eu quero explicar para você agora. Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Você vai ler todo o capítulo para você entender o que eu estou falando agora. Paulo era um cara muito culto. Paulo era teólogo, filósofo e advogado. A carta que ele escreve à igreja da Galáxia, a carta aos Gálatas, ele escreve como um advogado. Ali tem termos jurídicos. Ali ele vai falar da abolição da lei. E vai falar da graça, para que você possa entender o que é lei e graça. E resumindo, lei e graça é religião e relacionamento. Toda vez que você vê o Novo Testamento falando de lei, ele vai estar falando de uma religião. Religião e graça, ela sempre existiu. Graça, ela sempre existiu, amados. A gente fala, a gente vive na dispensação da graça. Graça é algo que vem da parte de Deus, que é inerente a Deus, que está na personalidade de Deus, que está no Espírito de Deus, que quando aonde que a gente vê Deus se manifestando, a gente está vendo graça acontecendo. Quando nós olhamos lá para o Gênesis, e a gente vê que Adão, quando peca, ele sente que ele está o quê? Nu. Não é isso que a Bíblia fala? Que ele se sente nu. Aí ele corre, e para esconder a sua nudez, para esconder o seu pecado, ele faz para si roupas com folha de figueira. Fala assim, figueira. Ele corre e costura uma roupa para ele e para Eva de folhas de figueira. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus amaldiçoou uma e disse, jamais nasça fruto de ti. Porque figueira é o símbolo de Israel. Figueira é o símbolo da religião judaica. Agora, voltando para Gênesis, ele vai e costura roupas com folhas de figueira. E aquilo representa a lei, a religião. Folhas de figueira representa a religião. Quando Deus vem, ele se esconde. E Deus fala, onde tu estás? Ele falou, estou escondido porque eu percebi que estou nu. Mas quem te falou que você estava nu? Ele estava com folhas de figueira. Mas você sabe por que folhas de figueira não servia? Porque é o seguinte, está na figueira, está verde, né? Tira a folha da árvore, ela faz o quê? Ela fica amarela,
ela vai secando, ela vai esfarelar e ela não vai servir mais. Ele tirou da figueira, viu que as folhinhas eram grandinhas, dava para cobrir a sua nudez, costurou lá, fez a sua roupinha, mas ele se esqueceu que se tirando da figueira ia ficar amarela, ia ficar seca, ia esfarelar, ia mostrar nudez. Assim é religião. Religião não cobre pecado de ninguém, ela só esconde, mas vai chegar um tempo que ela vai esfarelar e não vai servir mais. Não há libertação em religião. Quando nós entramos e vemos Deus resolvendo esse problema, Ele fala que fez vestimentas para Adão de quê? De couro. Ele fez vestimentas para Adão de... Eu quero falar duas coisas. O couro ali é a graça. Primeiro, porque não é uma coisa que se desfaz. Quanto mais tempo passa, melhor fica. É que nem determinados instrumentos. Quando é feito e coberto com couro, quanto mais tempo passa, melhor fica. Assim é a graça. Quanto mais o tempo passa, se a graça está sobre a sua vida, mais unção vem, mais restauração vem, né? Agora, sabe qual é interessante dessa história? É as entrelinhas dela, é o que o texto não diz, mas o que está escondido entre as entrelinhas. Porque se Deus fez uma roupa de couro, Ele teve que matar para tirar a pele. Será que um cordeiro foi morto para que a pele dele servisse para cobrir a nudez de Adão? Olha Jesus aparecendo aí, porque ele teve que morrer para que graça superabundante fosse derramada sobre as nossas vidas e o seu sangue nos cobrisse, nos lavasse de todo o pecado. Aleluias! É graça, é graça. Não é religião. Uma vez me perguntaram assim, falando assim, porque o texto fala assim, que a figueira tinha flores, e Jesus amaldiçoou ela. Me perguntaram assim, mas um ateu, mas você fala que Jesus é tão bom, e por que ele amaldiçoou a figueira que estava em flores? Onde está o amor dele? É porque flores, amado, numa figueira, ela precede o fruto. Vem flores e das flores nasce o quê? O fruto. Primeiro, que o texto fala bem claro, não estava em tempo. O texto é claro, o texto fala assim, e não estava em tempo dos figos. Mas a árvore estava cheia, a figueira estava cheia de quê? De flores. Sabe o que é isso? Engano. Engano. Porque o texto fala assim, e ele foi procurar nela o quê? Fruto. Religião é assim. Só vê folhas, só vê até flores, mas na hora de procurar o fruto não tem. Não tem. E Jesus falou, jamais nasça de ti. Estava falando, acabou a religião para tentar aproximar o homem de Deus. Acabou. Não tem fruto. Fruto. Posso continuar? Eu poderia falar outra coisa, mas foi isso que Deus está ministrando. Eu tenho um receio. Pode ser que alguém nunca mais queira olhar na minha cara depois disso. Vai ser que nem com Jesus. Olha, fruto é algo que tem que estar dentro do nosso coração como uma preocupação. Porque em João 15 fala assim, o meu pai é o agricultor. Ele fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E o meu pai é o... Jesus é a... E ligado neles nós somos os... E o pai é o... O agricultor espera o que da sua plantação, me diz?
Deus vem em você, através do Espírito Santo, procurando em ti fruto. 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 No mesmo Gálatas, que eu pedi para você ler, chega no capítulo 5. Aproveita, não vamos ler o capítulo 3, não, leia todo o Gálatas. No capítulo 5 ele vai falar sobre a manifestação dos frutos. Que não é nem frutos, é fruto, é um fruto só. É um fruto só. O engraçado é isso. É porque até nisso a Bíblia faz questão de ser bela. Porque quando Jesus fala, eu sou a videira, e videira, qual é o fruto da videira? Manga? Qual é, gente? Me ajuda a pregar o evangelho. Jaca, acertou. Fruto da videira é o quê? Uva. Isso, ficou com medo, mas é uva. E a uva é como? Como que nasce o fruto da uva? Não é em cacho? Você não pode dizer que uva é uma só, né? O fruto da videira é um cacho. Aí quando ele vai lá para Gálatas, ele fala, o fruto do Espírito. É um fruto só, mas ele é cheio de quê? Aí tem um fruto do amor, da longanimidade, da benignidade. Sabe o que é isso? É momentos da sua vida onde que o fruto tem que aparecer. Momentos que precisa de amor, é o fruto que vai se manifestar. O momento da paciência é o fruto que vai se manifestar. Fruto, e o Pai procura isso. Ele é o agricultor. Ele é o agricultor. Fruto. Você vê que Jesus amaldiçoou a figueira, amaldiçoou a religião. Não nasça nunca mais nada de ti. Por quê? Porque tem folhas e não tem o quê? Frutos. Tem flores, mas não tem o quê? Frutos. Não mata a fome de ninguém. Quando ele chega em João 15, ele vai ter o mesmo rigor de falar assim, eu sou a videira. Se você tiver em mim, você vai dar fruto. Fruto para quem? Para Deus. Porque Ele é o agricultor. Mas aquele que não tiver fruto, vai ser o quê? Lançado fora. É a mesma história, irmão. Se você conseguir com sua mente ligar, é Jesus chegando e vendo a figueira cheia de flores, cheia de flores, cheia de folha, e não encontrar nela o quê? Mas fruto não... Fala, irmão. Só que fruto, amado, não é algo que você força. Eu não posso forçar para ter amor. Eu não posso forçar para ter paciência. Fruto não é uma coisa que força. Fruto é uma coisa que flui. Quando Salmo, capítulo 1, é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que as suas folhas são verdes e que dá fruto na estação que própria, certa. Aí tem uma coisa, querido. Mangueira não dá abacate, abacateira não dá manga. E também não força-se o fruto. Ela dá na estação o quê? Certa. Sabe o que é isso? Quando você está em Jesus, ligado em Jesus, plantado em Jesus, você libera os frutos no momento certo. Não se força, se libera, flui. E o Pai procura isso. O Pai é o agricultor. E isso é fruto de relacionamento. Que tipo de discípulo você é? Que tipo de relacionamento
você tem buscado? Ou você tem buscado relacionamento? Quando a gente olha para Abraão, a fé de Abraão, Gálatas, desculpa, fui caminhando, eu tenho que entrar em Gálatas antes de voltar nisso. Entrar nisso. Gálatas capítulo 3, ele vai falar de capítulo 3 e capítulo 4, vai falar sobre a fé de Abraão. Aí ele vai dizer o seguinte, para os Gálatas, que todos que são da fé, eles são filhos de Abraão. Então, antes, os judeus se gabavam e diziam que só quem era filho de Abraão era eles. E Jesus quebra isso, porque Jesus nos evangelhos falou assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão porque vocês não têm a mesma fé que ele. Aí Paulo vai complementar essa palavra de Jesus dizendo em Gálatas capítulo 3, se eu não me engano é versículo 28, falando assim: todos que são da fé, eles são filhos de Abraão. Então Abraão também é o nosso pai, o quê? Na fé. Então aqueles que têm fé, eles são filhos de Abraão. Eles são o quê? Herdeiros da mesma promessa. Quando a gente entra no capítulo 4, se no capítulo 3 ele fala de um pai para a nossa fé, porque Gálatas inteiro, irmãos, é falando sobre herança. Por isso que ele fala em termos jurídicos e como advogado. Ele está explicando em Gálatas que nós temos direito a uma herança. Você tem direito a uma herança. E ele fala assim: essa herança Deus deu a Abraão, que depois foi repartida aos seus filhos. E esses filhos de Abraão não são os filhos da carne, são os filhos da fé. Então ele fala assim: você tem direito a uma herança, e essa herança é a mesma que eu prometi a Abraão, é para você, se você tem a mesma fé que ele, no mesmo Deus que ele. No capítulo 4 ele vai falar que nós temos uma mãe. Aí ele vai fazer uma alegoria entre as duas mulheres que Abraão teve, Agar e Sara. Ele fala assim: Agar, ela gerou Ismael. Foi ou não foi? Ismael não era o projeto de Deus e nem foi considerado por Deus. Ismael não foi considerado por Deus, na mente de Deus, não. Porque quando ele foi para sacrificar Isaac, ele falou assim: pega Isaac, o teu único filho. Mas não tinha Ismael como primogênito? Para Deus não. Para Deus Ismael não era. Porque o decorrer do texto era bem claro que o filho era uma promessa. Quando chega no capítulo 4 de Gálatas, Paulo tem uma revelação e começa a escrever essa revelação. Entenda isso, que vai ser importante para você. Ele vai falar assim: Agar, ela representa o Sinai, o Monte Sinai, no Monte Sinai, aonde que foi feito a lei. E ele fala assim: o Monte Sinai, Agar representa a religião. E o filho da religião, ele não é aceito por Deus. Sara representa Sião. Você vai ler isso em Gálatas 4, desse jeito que eu estou falando, não estou tirando nem pondo. Ele vai falar assim: Sara é o monte Sião, que onde é o monte da intimidade com Deus. Ele vai falar assim: olha, Sara representa a graça, e os filhos dela os filhos da promessa.
Então nós temos um pai na fé que se chama Abraão. E quando nós remetemos a Deus, a mesma fé em Deus, e nós temos uma mãe espiritual, e ela é chamada graça. Você, a igreja, nasceu como um fruto de Deus com a graça. E você é filho da promessa, como Isaac. Pode, Senhor. Você é filho da promessa. Você é filho da graça. Você pode bater no peito e falar assim: eu tenho um Deus como pai, e a minha mãe se chama graça. Eu sou filho da promessa. Você é filho da promessa. Você, olha lá, é filho de Sião, que representa o quê? Intimidade. É o monte da intimidade. Intimidade. Tem como eu ser o filho da promessa. Tem como eu ter Deus como pai. Tem como, né, eu ser gerado em Sião, o monte da intimidade, e ser religioso. E não ter fé. É aqui que eu quero entrar e falar para você aqui. Ele fala assim: você vai ser herdeiro das promessas de Abraão quando você tiver a mesma fé que ele. Aí a gente vai entrar agora no que é fé de Abraão. A fé de Abraão é uma fé de renúncia. Fala assim: renúncia. Uma fé de renúncia. Se eu for fazer um paralelo sobre a fé de Abraão, eu vou ver 4 momentos que ele teve que exercer a fé, e todos eles teve que ser ligados à renúncia, a abrir mão de alguma coisa. Começou a pegar, né? Os mais espertinhos já estão prevendo. Já está Abraão em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, Babilônia, o berço da feitiçaria, da malignidade do mundo. O pai dele era um sacerdote pagão, fabricava e vendia deuses. Aí Deus chega para Abraão e faz um chamado. E o chamado de Deus para Abraão é: sai da tua da tua parentela. Sai, se desliga. Era a zona de conforto dele. Era onde ele tinha tudo, onde que ele tinha família, onde ele tinha riqueza, onde que ele tinha tudo, o conforto dele, a estabilidade dele. Vamos dizer que a fé dele estava o quê? Ali. Ele tinha uma certeza, uma fé natural de que se ele ficasse ali, ele nunca ia passar por problemas. Porque o pai dele era conhecido, o pai dele era rico. Ele tinha a estabilidade dele. Aí Deus chama ele e fala assim: sai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aí ele desapega da família. É o primeiro corte. Quando a gente começa a andar com Deus, quando você começa a andar com Deus, a primeira coisa, Ele vai começar a te pedir determinadas coisas. Isso não é, por isso que eu falei, eu podia pregar isso aqui, e se eu fosse pregar isso para a igreja, eu não ia pregar da mesma forma. Isso não é para povo, isso é para quem? Discípulo. Porque ele falou assim: quer me seguir? Ele não estava falando para discípulo. Jesus falou: quer me seguir? Toma a sua cruz. E cruz é lugar de renúncia.
é lugar de morte, é lugar de sacrifício. Discípulo, crente que anda com Deus, ele já anda com o altar do sacrifício nas costas. A primeira coisa que Deus fala com Abraão é pedir para ele se desligar. E ele vai. Vai para uma terra que Deus vai mostrar e tal. É por isso que o povo que descendeu de Abraão se chama hebreu. Sabe o que significa a palavra hebreu? É aquele que anda para frente, é aquele que avança, é aquele que não tem moradia fixa, é aquele que conquista, que desbrava. Por isso que Deus fala lá no livro, na carta aos Hebreus, falando assim: eu não me envergonho daquele povo que saiu para conquistar. Gente, Deus faz uma promessa para ele, que ele ia ter um filho, a sua mulher era estéril. Aí ela mesmo tem a ideia de que H venha, né, ter o filho dele. E Deus lá do céu estava falando o quê? Não. É aquele tipo de fé a qual a gente... Eu creio em Deus, mas eu tenho que dar aquela ajudinha. Quando a gente quer dar uma ajudinha para Deus, nasce até o fruto daquilo. Mas lá na frente, para continuar caminhando, ele fala: tem que deixar no deserto. Porque aquilo que seria uma bênção se tornou uma maldição dentro da casa dele. E a briga estava... Porque é a mentalidade do escravo. A mulher era escrava. Ali era a famosa barriga de aluguel. Ela tinha que gerar o filho e entregar para Sara cuidar. Depois ela não quis. O filho é meu, então não vamos despachar. E daqui a pouco a escrava, a serva, estava querendo mandar. É porque é a mentalidade de escravo. E muita gente é assim, às vezes recebe alguma coisa da parte de Deus e se ensoberbece. Aí Deus tem que mandar deixar no deserto. Aí já chega Abraão com aquele fruto. E ele tem que deixar ele no deserto. Tinha que ter fé para fazer aquilo. Porque não foi nada fácil. Ele não tinha filho, agora ele tem. O menino tem 12 anos, ele passa 12 anos com o menino, entendeu? E crendo que era o filho da promessa, que era o filho de Deus. Aí Deus chega e fala assim: agora você vai ter que o abandonar. Quem vai cuidar dele é eu, mas não é o que eu tenho para você. Irmão, se não tiver fé, não larga. Determinadas coisas na minha vida que não adiantou oração. O pastor sabe. Teve que chegar e falar assim. Ele chegou para mim e falou assim: pastor Cleito, isso aí tem que deixar no altar, pastora. Tem que deixar no altar. Tem que deixar na cruz. Tem que sacrificar. E vai doer. Mas você tem coragem. Porque tem determinadas coisas que se a gente não deixar na cruz, se a gente não deixar no altar, a gente não rompe, a gente não segue. Aí, querido, é hora de a gente saber se a gente crê ou se a gente tem crença. Se a gente tem fé ou se a gente tem crença. Aí é hora da gente saber se a nossa fé é religião ou relacionamento. Tinha que ter fé para deixar Ismael no deserto. E não era ruindade de Abraão não, querido. Não é ruindade de Abraão, não é ruindade não. Porque Deus falou assim: deixa ele lá porque eu vou cuidar.
E cuidou tanto que se tornou lá os árabes, 12 nações. Imagina se, né, não fosse abandonado a criança. Deus cuidou tanto que se tornou o que se tornou. Mas era para Abraão deixar. Que tipo de discípulo você é? Ele está falando para você nessa manhã. Toma a tua cruz. Para romper, desculpa, mas é claro, para romper, para muita gente romper, vai ter que deixar alguma coisa na cruz. Eu não estou revelando aqui o que é, eu só estou falando o que Deus está mandando dizer. Vai ter que deixar na cruz. Quer romper? Quer mais de Deus? Isso é em qualquer sentido, seja espiritual, seja físico, seja sentimental. Quer romper? É uma hora que Deus está falando para você assim: vai ter que deixar na cruz. E Ele está falando com você o que é. Agora chega o tempo de Deus para Abraão, né? Já velho, uma mulher já velha, sem expectativa nenhuma. Quem sabe ele deve ter pensado assim, né? Era Ismael mesmo, mas Deus não quis que eu tivesse esse herdeiro. Quando todo estava perdido, aí Deus vem, vira para ele e fala assim: a tua mulher vai gerar um filho. Aí ela chega e começa a rir. Por isso que o nome Isaac simboliza riso, alegria. O nome Isaac é alegria. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui para falar: se você é filho da promessa, você também é Isaac. Sobre você também tem uma unção de alegria. Amém? É interessante, crente é o bicho mais cabuloso que existe, porque carrega a cruz para o sacrifício e tem uma alegria tremenda. Aí já chega, ela sorri, dá-se um ano, já está ela com Isaac nos braços. Ele creu contra a esperança. O menino cresce. Ele ensina o menino a sua fé. Por isso que muitas e várias vezes tem o Deus de Abraão, teu pai. E ele fala para Isaac: papai e mamãe. Será que teu filho fala assim: o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai? Está lá, crescendo. 12 anos, engraçado, né? 12 anos ele despachou Ismael, agora com 12 anos, está lá Isaac. Aí Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Abraão já tinha sacrificado muita coisa, querido. Já tinha saído de casa, da sua estabilidade. No meio do caminho, e se era prosperidade que ele estava com medo, se era deixar a sua casa e a prosperidade, eu falo para você, se você ler Gênesis, a partir do capítulo 12, você vai ver que ele prosperou tanto, que ele teve que se separar de Ló. Não era prosperidade. Agora, ele já tinha sacrificado a saída da sua casa, já tinha sacrificado o Ló, o seu parente, já tinha sacrificado agora Ismael. Ele fala assim: o que Deus me pedir vai ser fichinha. Eu já sacrifiquei muita coisa, eu sou disposto a qualquer coisa pelo meu Deus. Já falaram muitas vezes isso, né? Aí Deus chega e fala assim: me oferece
Isaac em holocausto. Ei, sabe o que é holocausto? Eu vou te falar o que é holocausto. Holocausto é preparar um altar, você pegar o cordeiro e degolar ele, né? Depois de degolado, se tocava fogo para ele ser queimado em cinzas. Isso é holocausto. Era para não ter dúvida nenhuma que ele teria que matar Isaac. É pedir uma coisa que você sempre buscou em Deus como uma bênção. Né, pastor? O pastor sabe o que é isso, né? Uma gráfica, né? Era um sonho, né? E por amor ao ministério ele falou: sacrifica. Nem todo mundo tem coragem, não. Aí ele chega, chama Isaac, chama mais 2 servos para carregar as coisas e vai embora para onde Deus ia mostrar. Eles caminham muito tempo. Eles caminham de Berseba até ao redor de Jerusalém, onde que é a atual. E lá no monte que Deus mostra, monte do sacrifício, Deus fala: é ali. 3 dias andando. Sabe que naqueles 3 dias andando, Abraão deve ter pensado assim: meu Deus, ele vai mudar de ideia. Deus vai mudar de ideia. Sabe? Quando Deus te pede alguma coisa, Ele te dá até o tempo para você digerir aquilo. Mas vai chegar um tempo que Ele vai falar: é agora. Ele mostra o Monte Moriá, e fala para Abraão: é ali. O interessante do texto, ó, a fé de Abraão. O interessante do texto que estava ele, Isaac e os 2 servos carregando as coisas. Quando ele chega lá no sopé do monte, ele vira para os servos e fala assim: fiquem aqui, eu e o rapaz vamos adorar e voltaremos. A primeira manifestação de fé de Abraão. Deus mandou ele matar, mas ele falou que ia adorar, ia. Deus mandou entregar em holocausto. Ele falou assim: eu vou adorar e vou voltar. O escritor de Hebreus fala que Deus se impressionou com a fé de Abraão, porque ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre as cinzas. Sabe o que é isso, irmão? Ele fala assim: eu vou matar, mas eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar. Você crê que ainda tem áreas na sua vida que pode haver ressurreição? Quando você olha e fala assim: é um vale de ossos secos, que você pega com a mão e fala assim: é sequíssimos, que esfarela na mão, como Ezequiel, que ele está falando para ti: ó, filho do homem, levanta um clamor, no meio do cemitério, no meio do nada, no meio da morte. Eu e o rapaz vamos adorar e voltaremos. Aí ele vai à subida do monte. Vai ele e Isaac somente. A subida do monte, eu acho que foi a pior parte. Porque Isaac tinha 12 anos. Era um menino esperto. Ele falou assim: papai, eu estou vendo que o senhor está carregando o cutelo, a faca, e eu estou carregando a lenha, mas até agora eu não vi o cordeiro do sacrifício. Imagine você que tivesse que levar Isaac para sacrificar, e ele chegasse para você e falasse assim: cadê
o sacrifício. E você tivesse que virar para ele e falar assim: o sacrifício é você? Irmão, eu vejo duas coisas aqui. A primeira delas é a fé que Abraão passou para o seu filho Isaque. Porque Abraão, avançado de idade, beirando lá os 100, né? O menino tinha 12 anos. Se ele chegasse para o menino e falasse assim: é você, meu filho, que eu vou matar, mas tenha fé que Deus vai te ressuscitar, e esse menino saísse num pinote no meio do mato, não tem quem pegasse. É ou não é? Abraão, velho, não ia correr atrás do menino. Mas acredita que o menino acreditou na fé do pai, a ponto da palavra de Deus falar assim, que ele é uma prefiguração de Jesus Cristo, porque foi para o matadouro sem questionar. Quando ele virou e falou assim: pai, aonde está o cordeiro? Aí tem aquela famosa frase que nós usamos aqui: Deus proverá, Jeová Jiré. Mas você sabe o que é aquilo lá? No original ele está dizendo assim: Isaque, Deus proverá para si um cordeiro. Isso é muito mais forte do que a gente pode imaginar, porque ele estava falando assim: Deus proverá para si. Ele não estava falando assim: Isaque, Deus vai prover para você e para mim um cordeiro para ser sacrificado no lugar. Ele estava falando assim: Deus vai prover para ele mesmo um cordeiro. A fé de Abraão era tão grande que lá no sopé ele falou: eu e o rapaz vamos adorar e vamos voltar. Quando chegou no meio do caminho, ele chega para Isaque e fala assim: eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que ele é poderoso para suprir para ele mesmo um cordeiro, porque você é fruto de uma promessa e ele não vai voltar atrás nela. A promessa de Deus pode passar o tempo que for, mas há de se cumprir na tua vida e ele não vai voltar atrás. Eu não sei o que Deus vai fazer. Ele vai prover um cordeiro por sacrifício, mas ele vai cumprir a promessa dele. Muitas vezes nós temos que passar por esse teste do tempo. Isaque acreditou que Deus ia suprir, e foi. Aí chega lá, prepara o altar, amarra Isaque. Eu acho que a última conversa que ele deve ter com o menino foi falando assim: não se preocupe, eu vou te matar, mas Deus vai te ressuscitar para mim de novo. Você crê, meu filho? Sabe por que a Bíblia fala que Abraão sacrificou Isaque? Lá na carta de Hebreus está dizendo assim: Abraão sacrificou Isaque no coração, e por isso Deus não deixou ele sacrificar. A fé, ela tem que partir daqui, ó. Sabe por que ele não chegou a descer o cutelo no menino? Porque ele já tinha matado aqui, ó. Porque ele já tinha aceitado aqui, ó. A fé, ela começa daqui de dentro para depois ir para fora. Porque lá fora é um cemitério, lá fora está tudo destruído. Mas a fé começa a ver um jardim, a fé começa a ver algo que não existe. Ela traz à existência aquilo que não existe, porque dentro do interior está cheio de vida. Lá fora pode estar cheio de morte, não tem mais jeito, mas aqui dentro tem que estar cheio de vida. É o espírito de vida que está aqui. Abraão tinha um espírito de ressurreição. Quando Abraão, convicto que ia matar, o texto no original fala que o anjo bradou várias vezes. Ele não foi assim: Abraão, como a gente vê no filme: Abraão, não sacrifique teu filho. O texto hebraico fala assim, que o anjo gritava falando assim: Abraão. Porque a fé do cara, se ele não bradasse e falasse: Abraão, 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 a fé do cara era de descer o cutelo do menino. Ele falou: agora eu sei que tu temes o Senhor, não faça isso. E quando ele olha para trás, está um carneiro preso pelos chifres. É a palavra que Abraão soltou para Isaque, falando assim: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluias, glória a Deus. Aonde estava esse cordeiro?
Deixa eu conjecturar aqui. Eu acredito que esse cordeiro, ele acompanhou Abraão do sopé do monte até lá o cume. Eu acredito. Mas onde está esse cordeiro que não apareceu? Onde está esse carneiro que não apareceu? Não apareceu, irmão, eu vou te falar por quê. É porque ele não olhou para trás. Porque era Abraão subindo e o cordeiro subindo atrás. Sabe por que ele não viu? Porque ele não olhou para trás. Na hora de sacrificar Isaac. Se Deus está te pedindo alguma coisa para sacrificar, olha para trás não. E agora, pastor, como é que vai ser? Deus proverá para si. O que vai ser, desculpa a expressão, eu não estou sendo rude com Deus, Ele conhece meu coração. É problema de Deus. Quando ele falou assim, Jeová Jiré, quando ele expressou isso para Isaac, quando ele falou assim, Deus proverá para si um cordeiro, ele estava falando, Isaac, não se preocupa, porque isso é um problema de Deus. Uma coisa eu sei, é que Ele é capaz de te ressuscitar das cinzas. Eu não vou te perder. Ele não volta atrás na promessa. O cordeiro sempre existiu. O problema, a questão é que ele não olhou para trás para ver. A fé era muito grande. Deus proveu para nós, para si, um cordeiro para nós. No livro de Jó, fala assim, ó o mistério. Jó, os amigos tudo descendo a lenha nele, falando que ele estava em pecado, isso, aquilo, outro, ele falando assim, eu tenho certeza que eu não estou em pecado. Ele fala, ninguém pode ser acometido de tamanha desgraça, Jó, se não tiver em pecado. Ele brada e fala assim, eu chamo Deus para ser advogado contra Deus na minha causa. É difícil de entender, ele fala, eu chamo Deus para ser advogado contra Deus. Eu vou te explicar, isso aconteceu lá na cruz. Era Deus imputando o pecado, era Deus imputando toda a maldição, e era o Deus recebendo isso por amor a nós. Irmão, graça a gente não entende, a gente só sabe que é uma briga de Deus com Deus, mas que no final é você que vai ser abençoado. Era um Deus trazendo maldição sobre o pecado, era o outro Deus recebendo e falando assim, eu recebo para que ele tenha vida e tenha vida com abundância. Abraão falou a mesma coisa quando disse, Deus proverá para si o cordeiro. Isso não é problema seu, o que vai acontecer depois do seu sacrifício, é de Deus. Eu só sei de uma coisa, eu tenho certeza que se você sacrificar aquilo que Deus pede, Ele supre para você. Você vai conhecê-lo de uma maneira que você nunca imaginou conhecer. É a fé de Abraão. A fé de Abraão é fé de renúncia. Fé de Abraão é fé de entrega. Fé de Abraão é a mesma fé que Jesus chamou dos seus discípulos e falou assim, tome a sua cruz. Não é para povo. Se você for povo, você não se encaixa nessa palavra. Ele vai multiplicar o pão para você, vai multiplicar o peixe, você vai comer o sanduichinho. Não se preocupa. Ele não despreza o povo, mas se você for discípulo, ele fala, toma a sua cruz, porque eu vou te mostrar muitas coisas grandes. Porque aonde há morte, também há ressurreição. No altar do sacrifício, há ressurreição. A ressurreição. A ressurreição. Amém. Dá mais. Vamos orar. Vamos orar. Fica de pé.